senhores telespectadores, não sei se lembram de que no último programa lhes prometi que havia de falar na Batalha de Ourique. Estava aqui em Castro Verde e estava no outeiro de São Pedro das Cabeças. Diz a lenda que foi lá que aconteceu a batalha. Essa história da batalha e de Ourique e dos 5 reis mouros e do milagre, tudo isso é um assunto muito importante na história de Portugal. É claro que é uma lenda, mas as lendas fazem parte da história. De qualquer maneira, é um dos mitos basilares da história de Portugal. Eu vou tentar hoje falar nesse mito, vou contá-lo. Enfim, tenho a esperança de até trazer alguma novidade sobre isso. E venho começar aqui junto de um monumento. Este monumento não é antigo, é um monumento com poucos anos, feito agora pela arte moderna em honra da Batalha de Ourique. Claro, o meu telespectador está a ver, hein? Está a ver isto, é aqui, e se calhar não está a perceber. Mas eu explico. Esta curva, é uma espécie de turbina, aponta em direção ao outeiro de São Pedro das Cabeças. Das cabeças? Quais cabeças? As cabeças dos 5 reis mouros que o nosso bom Afonso Henriques ali degolou. Ora bem, aponta para lá, porque foi ali naquele outeiro sagrado que nasceu a energia que depois se foi ampliando, reparem, e que, com a grandeza que lhe foi dada pelas velas dos navios dos descobrimentos, que levaram o nome de Portugal às 4 partes do mundo, a energia pequenina de Ourique acaba-se por se transformar na grande nação das 5 quinas. Este é o resultado. Está aqui a espada do herói e ali o sinal de Portugal. Meu querido telespectador, estive a dar-lhes uma explicação que também tiveram que me dar a mim, porque eu cheguei aqui e não percebi nada. Eu não percebi isto. Isto é complicadíssimo. Se não têm vindo aqui 2 pessoas amigas, 2 amigos aqui de Castro Verde, dizer, olha, isto quer dizer que aponta para Ourique e tal. Eu olhava para aqui e não percebia nada. Aliás, vou-lhes dizer, este tema da batalha já tinha sido tratado muitas outras vezes e de uma maneira que o povo entendia. Vou-lhes mostrar exatamente isso. Aqui têm, por exemplo, um outro monumento à Batalha de Ourique. É uma escultura em madeira do século XVII, dos últimos anos do século XVII. Bom, isto qualquer criança entende. Dom Afonso Henriques está de joelhos, o ermitão toca o badalo e Cristo aparece crucificado. É claro, isto coloca-nos imediatamente diante da história do milagre de Ourique. E afinal, o que foi o milagre de Ourique? O milagre de Ourique é algo que naturalmente nunca aconteceu. É um mito. Um mito é uma construção da imaginação coletiva que a certa altura se impõe como uma realidade, mas que evidentemente nunca aconteceu. O grande poeta Fernando Pessoa, na mensagem, naquela linda poesia que se chama Ulisses,
define o mito de uma forma muito melhor do que eu estou a fazer. Eu julgo que sei de cor esse poema e vou tentar dizê-lo. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é mito, brilhante e mudo. Este, que aqui aportou, foi, por não ser, existindo, e sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. O grande Pessoa dedicou isso à memória do mitológico Ulisses, mas podias ter escrito estas palavras sobre o Cristo crucificado que teria aparecido em Eurique. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. A monarquia portuguesa desenvolve-se inteiramente sobre o mito de Eurique, sobre esta ideia de que, na iminência de uma batalha terrível em que todos ameaçavam ficar esmagados, Cristo aparece ao nosso primeiro rei, que além vemos joelhado, e lhe diz: Afonso, não temas, tu estás do lado da verdade, tu vais merecer a vitória. Estou a dizer-lhes isto na Igreja Matriz, Basílica de Castro Verde. Toda a Igreja é consagrada ao culto de Eurique. Eu acho que se em Portugal houvesse uma verdadeira consciência popular cultural, este lugar era o lugar de uma peregrinação permanente. Esta, sim, é a Basílica do grande milagre português. Infelizmente, é uma igreja ignorada, ninguém passa aqui. Ela não foi a primeira, há uma outra igreja aqui ao lado, em que se tentou perpetuar para sempre o milagre de Eurique. Eu vou-lhes mostrar os quadros da outra igreja, a dos Remédios, e aqui os grandes painéis de azulejo que contam para a posteridade essa linda história de um mito que já ninguém recorda. As paredes desta igreja estão revestidas de painéis de azulejo que contam a história do milagre de Eurique, seguindo rigorosamente a mesma ordem pela qual é contada na terceira parte da monarquia lusitana, que é, como sabem, a grande história de Portugal do século XVII, com o texto do Frei António Brandão e, capítulo a capítulo, o pintor foi representando as imagens. Isto é de cerca de 1730, portanto, do tempo do reinado do rei Dom João V. 1730 é uma época de grande prosperidade para Portugal. Vem ouro do Brasil, vem diamantes do Brasil, há muito dinheiro para tudo. É quase certo que é a prosperidade do ouro brasileiro que está por detrás desta grande igreja. Mas quem pintou estes azulejos inspirou-se numa obra muito mais modesta, também aqui de Castro Verde. Aqui perto, na Igreja dos Remédios, há uma coleção de quadros que mostram as mesmas cenas. Só que
as cenas no século XVIII têm uma grandeza, têm uma glória, têm uma opulência que não têm nos quadros do século XVII. Eu penso que os quadros dos Remédios devem ser 50 ou 60 anos anteriores a estes azulejos. Reparem, estão agora a ver lá nos quadros Dom Afonso Henriques a fazer a guerra aos mouros. A mesma cena está representada além, vejam, Dom Afonso Henriques a fazer a guerra aos mouros. Bem, vem por esse Alentejo abaixo, mas de repente encontra um imenso exército. Ele não contava com isso. Reparem a mesma cena na tela do século XVII e agora vejam como as coisas se passaram no azulejo do século XVIII. Bom, aí o exército do Dom Afonso Henriques, que eram poucos, os cavaleiros que acompanhavam o rei, ficam com muito medo. Até estão agachados, reparem, ficam com medo e vão dizer ao rei: a gente não pode dar uma batalha a esta imensa multidão, vamos ficar aqui esmagados. O rei mostra-se preocupado e no painel do azulejo está o rei a ouvir as queixas dos fidalgos, já está a receber um velhinho, uma espécie de frade, e já está o rei a dormir, porque o rei, a dormir, sonhou com o tal frade. O frade era nem mais nem menos que o ermitão de uma igreja que havia ali, que tinha um badal. Lá está ele a tocar ao badal e disse-lhe: olha, quando ouvires tocar o badalo, sai fora da tua tenda, sai fora e abre bem os olhos. Bom, assim foi, a certa altura, no seu sono, o rei ouve tocar o badalo, vem cá fora e o que é que ele vê? Olhem, vê Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado numa cruz, numa grande auréola luminosa, rodeado de uma corte de anjos. E Nosso Senhor disse-lhe: Afonso, não temas, quem dá as vitórias ou as derrotas sou eu, não temas, diz aos teus soldados que podem contar comigo. Lá está, reparem a diferença. O quadro do século XVII é uma aparição, até Cristo era pobre, tem 2 ou 3 anjinhos, está ali. E reparem agora o magnífico painel de azulejos do século XVIII, é já bem a corte do Dom João V. Dom João V também tinha muitos anjinhos à volta dele, muitos, e não perdia o tempo. Bom, perante isso, vem depois a terceira tábua. O rei Dom Afonso Henriques diz aos seus soldados: Cristo apareceu, tendo confiança, vamos dar a batalha. Bom, segue-se o painel da batalha. Essa é parecida no século XVII e no século XVIII. Dom Afonso Henriques cavalga, os reis mouros vêm sobre ele, mas ele corta a cabeça de um, corta a cabeça do outro e ficam 5 cabeças de reis por terra. Segundo a tal lenda, foi a origem das 5 quinas da bandeira de Portugal. Bom, os soldados entusiasmados aclamam o rei elege o emblema das 5 quinas para a bandeira nacional, isso tanto está no painel do século XVII como no azulejo do século XVIII, e a última representação, julgo que representa o Papa Eugênio IV a reconhecer a Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. É a bula Manifestis Probatum, quer dizer, está mais que provado que tu mereces ser rei. Num caso e noutro, lá está o Dom Afonso Henriques a receber o título real das mãos do Papa. O rei Dom João V deu à matriz de Castro Verde a dignidade de Basílica Real e toda ela foi consagrada a essa ideia do milagre. Não são só os painéis de azulejos
é o próprio teto. No centro está a aparição de Cristo, lá está o Dom Afonso Henriques. O teto foi feito em madeiras do Brasil, por isso as madeiras estão num bom estado, mas a pintura é o que veem. Isto está realmente a desaparecer. Eu tenho pena se esta Basílica dos Mitos um dia ficar neste estado de ruína para a qual caminha depressa. Eu bem sei que os mitos não são nada, mas as pátrias que renunciam aos seus mitos são como as árvores que renunciam às suas próprias raízes. Castro Verde fica nesta grande região do Baixo Alentejo, a que chamam Campo de Ourique. Bom, e foi por isso que se entendeu que a batalha foi aqui. A verdade é que a primeira notícia que há sobre a batalha é uma notícia num cronicão conimbricense, é o mais antigo, não fala em milagre nenhum, limita-se a dizer que naquela data, realmente o dia de Santiago, de 1139, in loco qui dicitur Ourique lis magna fuit, isto quer dizer, no lugar a que chamam Ourique, houve um grande combate, etc. Ora, em Portugal há vários lugares a que se chama Campo de Ourique. Há este e há muitos outros, há pelo menos meia dúzia. Eu já levei, aliás, os meus telespectadores ali perto do Cartacho, onde lhes mostrei um grande monumento a esta mesma Batalha de Ourique. Bom, a história é a seguinte, é que realmente o rei Dom Sebastião veio aqui e foi ele quem mandou fazer aquela capelinha que se vê lá em cima, porque no século XVI a lenda do milagre já estava inteiramente constituída, toda a gente acreditava nela, toda a gente, e o rei veio aqui, mandou fazer aquela capela. Depois, o grande historiador Alexandre Herculano também não viu razões para duvidar e acreditou que sim, que a batalha fosse aqui, no fundo do Alentejo. Mais tarde, vem outro grande historiador, o Dr. David Lopes, e grande conhecedor das coisas árabes, e disse que não podia ser aqui, era impossível ser aqui. E é por causa do Dr. David Lopes que se fez aquele grande monumento, por causa dele, quer dizer, por causa da tese dele, que se fez aquele grande monumento em Vila Chã de Ourique, ao pé do Cartacho. Bom, depois, olhem, o meu pai também tem uma tese dizendo que não era aqui, nem era no Cartacho, era ao pé de Leiria. Depois disseram, não, isso não pode ser, porque Leiria é muito perto do castelo. Pois é, e esqueceram-se de acrescentar que esse mesmo rei, Esmar, esse mesmo rei Moro, que travou aqui a Batalha de Ourique, ou travou em qualquer parte da Batalha de Ourique, poucos meses depois estava a atacar Leiria, matou a maior parte dos cavaleiros cristãos que estavam no castelo e levou preso o governador, que era o pai Guterres, quer dizer, o Esmar andava ali pela região de Leiria. É, portanto, extremamente possível que a Batalha de Ourique também fosse para aquele lado. A verdade é que foi num Ourique, não sabemos qual foi, e por isso acho que é, de certo modo, induzir as pessoas em erro, pôr assim tabuletas tão perentórias como aquela. São Pedro das Cabeças, local histórico da Batalha de Ourique. Só se pode dizer São Pedro das Cabeças, lugar que a tradição relaciona com a Batalha de Ourique. E há outros locais igualmente relacionados. O certo é isto, a batalha foi assumida
pelos portugueses, pelos historiadores portugueses, que ali pelo século, talvez XIV ou fins do século XIII, em cima da batalha, puseram aquele acrescento do milagre. Como é que isso terá acontecido? Nas crónicas antigas não se fala de milagre. Fala-se, sim, na batalha. Uma batalha que, é claro, com o tempo vai sempre aumentando de importância. Uma descrição já muito completa do milagre aparece na chamada Crónica dos Sete Reis de Portugal, ou Crónica de 1419. Essa crónica, que é, sem dúvida nenhuma, das mãos de Fernão Lopes, embora não tenha assinatura, já conta o milagre e diz que a encontrou assim escrita em documentos mais antigos. Eu não tenho dúvida nenhuma que Fernão Lopes não era capaz de inventar completamente um assunto desses. Ele já encontrou isso registado nos documentos que compulsou. E o Fernão Lopes era um grande investigador. Ora, o que acontece é que em Espanha, durante o século XIII, estou-me a lembrar da Crónica do Mundo do Bispo de Tui, o Dom Lucas de Tui, estou-me a lembrar no De Rebus Hispaniae, das coisas da Espanha, do Dom Rodrigo de Toledo, que era o arcebispo de Toledo. E aí, nesses dois livros, o livro do Dom Rodrigo de Toledo é de 1243. Não tenho dúvida nenhuma, porque ele põe lá a data em que o escreveu. 1243. O do Lucas de Tui há quem diga que é poucos anos anterior, eu penso que é poucos anos posterior, porque conta a mesma coisa, mas já com muito mais desenvolvimento. Ora bem, cópias desses livros chegaram aos cartórios portugueses, chegaram certamente a Coimbra, chegaram certamente a Alcobaça. E os portugueses, os copistas, os frades piedosos, a Ordem de Santiago, inventaram para aqui um milagre muito parecido. Também vão os portugueses, esfiados pelo seu rei, atrás dos mouros. Os mouros são muitos, os mouros caem sobre eles têm que se refugiar assim num cabeço aqui como este. Durante a noite aparece o Santiago, ouve-se tocar a campainha, o Santiago diz: não tenham medo, eu estou aqui para os proteger. O rei conta isso aos seus soldados, os soldados, cheios de fé em Santiago, caem sobre os mouros e alcançam a vitória. Como vê, aqui a diferença está em que, em vez de ser apenas o Santiago, é o próprio Cristo. No mais, a lenda da Batalha de Clavijo, que é essa lenda do Dom Rodrigo de Toledo e do Lucas de Tui, e a lenda do Milagre de Ourique podem praticamente justapor-se. Penso que aí é nessa lenda espanhola que hoje toda a historiografia espanhola entende que é puramente lendária. Nunca houve nenhuma batalha de Clavijo. Aí nem batalha houve. Aqui entre nós, ao menos, houve algum combate. É essa batalha de Clavijo que vem a originar todo o relato milagroso da Batalha de Ourique. Isto não tira em nada importância ao mito de Ourique. Como facto militar, pode ter sido um acontecimento insignificante, mas o mito, nas suas várias etapas, o mito aceite no século XV, registado por Fernão Lopes, depois perfilhado por Dom Sebastião, que é quem manda fazer aquela capela, depois defendido por Dom João V, que é quem manda fazer aquela igreja, e depois, finalmente, destruído e feito em nada pelo erudito Herculano, que com isso provocou um escândalo enorme. É sempre perigoso dizer a verdade. O mito é um dos factos mais importantes
da história cultural portuguesa. Foi por isso que eu estive hoje aqui a recordar.